Já parou pra pensar como é que pode, né? Um soldado que, por convicção religiosa mesmo, se recusa a pegar numa arma. E aí não só sobrevive ao caos da Segunda Guerra Mundial, mas sai de lá como um herói, super respeitado, mostrando um tipo de força diferente, sabe? Justo no lugar mais violento que a gente pode imaginar. É a história do Desmond Doss. Impressionante. E hoje a gente vai mergulhar um pouco nessa história que muita gente conhece pelo filme, né? Até o Último Homem. Só que por um ângulo, assim, bem diferente. Vamos tentar analisar isso pensando naquelas 48 leis do poder do Robert Greene, que são, tipo, sempre polêmicas. A gente está se baseando no material que faz essa ponte, que é bem intrigante. Ok, vamos lá então. A ideia aqui, né, é investigar como essa convicção pessoal tão forte, essa integridade moral levada ao extremo, mesmo sem ele ter a menor intenção de manipular, de buscar poder no sentido que o Greene fala, como que isso, de um jeito quase paradoxal, acaba refletindo ou até ativando mesmo umas dinâmicas de influência que o livro descreve. É um contraste muito doido, né? As ações do Doss, nascidas da fé, e essas leis que muitas vezes a gente associa com cálculo, com estratégia fria. Exatamente. É uma exploração de como o poder, a influência, podem surgir de onde a gente menos espera. Importante dizer, não estamos falando que o Doss leu Greene, ou que ele agiu com alguma malícia, sabe? Longe disso. O interessante é ver como certos padrões de comportamento, mesmo os que vêm da mais pura integridade, podem gerar efeitos de poder, de respeito, que lembram essas leis. Mostra que o poder tem muitas caras, né? Algumas bem inesperadas. Legal. E só para situar rapidinho quem talvez não lembre também, Desmond Doss, soldado americano, Segunda Guerra Mundial, ele era adventista do sétimo dia e, por isso, ele era um objetor de consciência. Quer dizer, ele achava a guerra justa, mas para ele, pessoalmente, matar era errado, pela fé dele. Então ele bateu o pé. Não ia carregar arma nenhuma mesmo. E o mais incrível, né? Ele não só se recusou a lutar, como fez questão de ir para a linha de frente, como médico de combate. Imagina a sua situação. No meio do exército, na maior guerra da história, um soldado, desarmado, por opção. No começo, claro, a resistência foi brutal. Dentro do próprio exército. Foi ridicularizado, sabe? Apanhou, foi ameaçado de ir para a corte marcial. Achavam ele um covarde, um peso morto. Exato. Mas aí vem a virada espetacular na história dele, principalmente lá na Batalha de Okinawa, num lugar que ficou conhecido como Hacksaw Ridge, a Serra do Sabre, ou Maeda Escarpment, ali debaixo de um fogo inimigo que não parava, enquanto a maioria recuava, o Doss ficou, sozinho, desarmado, ele resgatou um por um uns 75 soldados feridos. Ele descia os caras de um penhasco altíssimo usando uma técnica de corda que ele improvisou ali na hora. Nossa, um ato de coragem assim absurdo. Tão fora da curva que não só calou quem criticava ele, mas rendeu para ele a Medalha de Honra do Congresso. É a maior condecoração militar dos Estados Unidos. E ele foi o primeiro e único objetor de consciência a receber essa medalha na Segunda Guerra. O filme do Mel Gibson, Até o Último Homem, retrata isso de um jeito bem forte, né? E aí que entra esse paradoxo central que o material que a gente está usando explora. O Doss claramente não estava buscando o poder do jeito que o Greene descreve. O objetivo dele era outro. Servir a Deus, salvar vidas, seguir a consciência dele acima de tudo. Ele não queria dominar ninguém, ele queria curar. Precisamente. Só que o jeito como ele agiu, a postura firme dele, as ações, tudo isso acabou gerando um tipo de influência, um respeito tão grande, que olhando para trás a gente consegue ver, sim, ecos de algumas das leis do poder. A análise que a gente está vendo sugere que o poder, ou pelo menos uma influência muito forte, pode sim nascer não só da estratégia fria, mas também da coerência moral total, da coragem de ser fiel aos princípios, mesmo contra tudo e contra todos. Então vamos explorar algumas dessas conexões que a fonte aponta. Começando pela Lei 1. Nunca ofusque o mestre.
Essa lei basicamente diz pra gente não ficar exibindo nossos talentos de um jeito que ameace ou diminua quem tá acima para não gerar insegurança neles, né? E a leitura que se faz sobre o DOS é interessante. Durante o treinamento, embora ele fosse totalmente firme na recusa de usar armas, o que era, sim, um desafio direto à norma militar, ele fez isso com uma postura, digamos, humilde perante os comandantes. Ele não tentou se colocar acima da hierarquia, sabe? Não agiu com arrogância, não desafiou a autoridade deles como pessoas. A diferença dele era clara, mas não vinha com um tom de afronta pessoal. Ah, entendi. Quer dizer, ele defendia o princípio dele, mas sem transformar isso num ataque direto à autoridade. Ele só queria o espaço para ser quem ele era e fazer o papel dele do jeito dele. Exato. E a perspectiva que o texto traz é que essa abordagem, talvez até intuitiva, foi chave. Ao não ameaçar diretamente o ego ou a posição dos superiores, só afirmando a identidade única dele e os limites morais que ele tinha, ele evitou ser imediatamente esmagado pela máquina militar. Conseguiu criar um espaço ali, mesmo que fosse um espaço desconfortável para a instituição, para ele existir lá dentro, sem ser visto logo de cara como uma ameaça direta que precisava ser eliminada de qualquer jeito. Interessante isso. Vamos para a Lei 13, então. Oculte suas intenções. No contexto do Green, isso é tipo não revelar seus planos de cara, manter um certo mistério, para não ser previsível, né? Como que isso se aplicaria ao DOS? Ele parecia bem transparente no que ele queria ou não queria fazer. A conexão aqui é mais sutil, não é sobre um plano secreto do DOS. A ideia é que no começo ninguém entendia direito qual era a real intenção ou o potencial do DOS naquele ambiente. Sem arma, ele parecia o quê? Inútil, talvez um peso para os outros. A capacidade real dele como médico dedicado, corajoso, estava, de certa forma, oculta por essa recusa em lutar. Ninguém imaginava o impacto que ele poderia ter. Então não foi que ele escondeu de propósito, foi mais uma consequência de como ele era visto e da coisa toda ser tão fora do comum. Exatamente isso. O argumento é esse. A força verdadeira dele, a intenção real de salvar vidas a qualquer custo, não foi algo que ele saiu anunciando, não usou como argumento antes. Ela só apareceu mesmo na ação, no calor da batalha. E quando essa força se revelou, pegou todo mundo de surpresa, transformou completamente a imagem que tinham dele. O poder da dedicação dele estava ali, quieto, até ser mostrado de um jeito que ninguém podia negar. É aqui que fica realmente interessante. Essa revelação súbita teve um impacto muito maior, né? Nossa, faz todo sentido. E isso leva direto para a Lei 9, né? Vença por suas ações, nunca por argumentos. Essa lei diz que mostrar na prática o seu valor é muito mais forte do que ficar tentando convencer com palavras. Pois é. Essa parece que encaixa como uma luva na história do DOS, né? Como a gente falou, ele sofreu pra caramba. Provocação, acusação de covardia, até agressão física dos colegas. Ele podia ter entrado em discussões sem fim, teológicas, morais, para se justificar, para tentar convencer os outros que ele era corajoso, que ele tinha valor. Mas ele não fez isso. Ele aguentou firme e agiu. Exatamente. A análise vê isso como ele incorporando essa lei, talvez sem nunca ter pensado nela desse jeito. Foram as ações dele lá em Okinawa arriscando a própria vida, de novo, para salvar os mesmos caras que talvez tivessem zoado ele antes, que calaram todas as críticas. A prova da coragem dele, do valor, da lealdade, não estava no discurso, estava nos atos heróicos, altruístas. As ações falaram mais alto que qualquer palavra. Ele ganhou respeito ali, no campo de batalha, não no quartel ou na corte. Vamos agora para a Lei 20. Não se comprometa com ninguém. O Green geralmente fala disso no sentido de manter independência, não se amarrar demais a nenhum grupo para ter liberdade de agir. Como que isso se aplica a alguém tão comprometido com a fé como o DOS? Parece o oposto, né? Aqui a interpretação que o texto traz é fascinante, dá uma virada na lei.
O não se comprometer do DOS é visto como a fidelidade absoluta dele à própria consciência e aos princípios religiosos, acima de qualquer outra lealdade, qualquer pressão externa. Ele não se comprometeu com o que o exército esperava, não se comprometeu com a pressão dos colegas, não cedeu nem mesmo, talvez, para a preocupação da família, que podia querer que ele largasse aquela ideia perigosa. Ah, tá. Então, o ninguém com quem ele não se comprometeu era, na verdade, qualquer um ou qualquer coisa que fosse contra os valores mais profundos dele. Sacou? Exatamente. Essa independência radical das vontades dos outros, essa recusa em fazer concessão que violasse a integridade dele. Isso se tornou a fonte da força moral absurda que ele tinha. Essa integridade inabalável deu a ele uma autoridade que ninguém podia mais ignorar. É uma aplicação bem particular da lei, né? Transforma o que seria uma estratégia política de distanciamento num testemunho de convicção ética, espiritual. O poder dele vinha dessa, incorruptibilidade. Falando em força e ação, Lei 28. Entre em ação com ousadia. Essa lei fala que hesitar é ruim, que a audácia impõe respeito, dá um ar de poder, mesmo que seja arriscado. E, poxa, é quase impossível não pensar direto em Hacksaw Ridge quando a gente ouve isso, né? A descrição do que aconteceu lá é de tirar o fôlego. Enquanto o soldado experiente, armado até os dentes, recuava debaixo daquele massacre japonês, o DOS, o objetor desarmado, ia para frente, sozinho, em direção ao perigo. Ele não só entrou em ação com ousadia, ele foi a própria ousadia naquele inferno. E só com a fé e a malinha de primeiros socorros. Incrível. Sim. E arriscando a vida a cada segundo para achar ferido, tratar debaixo de tiro, descer o pessoal do penhasco. Se a gente conectar isso ao quadro geral, né, da dinâmica de poder naquele momento, essa ousadia extrema colocou ele no centro de um poder muito real ali. O poder de dar esperança, de segurar a moral de um batalhão que estava sendo dizimado. Ele virou a salvação, literal e figurada. A ação audaciosa dele gerou influência direta, respeito, até uma admiração reverente dos que sobreviveram. Naquele contexto, a coragem dele foi uma força mais potente que muita arma, sem dúvida. Seguindo aqui, Lei 34. Seja real à sua própria maneira. Haja como um rei para ser tratado como tal. Essa sugere que a gente deve definir a nossa própria imagem, agir com a confiança e a dignidade que a gente espera receber, em vez de aceitar o papel que os outros querem dar para a gente. E a leitura aqui é que o DOS nunca, jamais tentou ser quem ele não era. Ele nunca tentou se encaixar no molde do soldado padrão. Ele abraçou a identidade única dele, a do soldado sem armas, mesmo quando isso trouxe sofrimento para ele. Essa singularidade, que no começo era vista como fraqueza, como esquisitice, acabou virando a marca registrada dele. E, no fim das contas, a fonte do respeito que ele conquistou, né? Isso. Ao assumir e viver de forma autêntica esse papel incomum, quase, real mesmo dentro da estrutura militar, agindo sempre de acordo com a realeza moral e espiritual dele, ele foi aos poucos conquistando uma admiração profunda. Passou a ser tratado com um respeito que era impensável no início. E isso culminou no reconhecimento máximo, a medalha de honra. Ele agiu nos termos dele de dignidade e acabou sendo reconhecido nesses termos. É bem forte isso. E por fim, a análise que a gente está usando menciona a Lei 48. Assuma a forma da água, seja amorfo. A essência aqui é a adaptabilidade, né? Ser fluido, conseguir mudar de forma, de tática, conforme a situação, em vez de ser rígido, previsível. Como isso se aplica aos DOS no campo de batalha? Olha, a conexão feita aqui é com a flexibilidade que o DOS teve para achar o jeito dele de operar naquele ambiente caótico, violento. Ele não podia lutar como os outros, então ele teve que adaptar a função dele de médico às condições extremas da linha de frente de um jeito único. Ele não ficou preso às formas tradicionais de como um soldado devia agir ou contribuir na guerra, sabe? Ele achou um nicho dele, a forma dele de ser eficaz ali no meio daquele caos todo. Exato. O argumento é que essa capacidade de não se fixar nas regras normais do combate, de operar fora do paradigma da violência direta, permitiu que ele visse e exercesse influência onde outros não viam como, no cuidado, no resgate, na afirmação da vida no meio da morte.
ele se adaptou de forma fluida, encontrando as brechas para exercer a missão dele e acabou sendo essencial justamente por ser diferente e flexível na abordagem. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como a adaptabilidade, mesmo quando está ancorada em princípios muito firmes, pode ser uma fonte inesperada de poder e influência. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente tenta amarrar as pontas dessa análise toda, a ideia central que fica é esse paradoxo fascinante. O Desmond Doss, um homem totalmente avesso à violência, ao poder como a gente costuma entender, parece ter encarnado, do jeito único dele, várias dessas leis descritas pelo Green. A força dele, a influência, o legado, não vieram da imposição, da manipulação, mas justamente da negação disso tudo. Vieram da coerência moral absoluta e da coragem de ser radicalmente fiel a si mesmo. É exatamente essa conclusão que o material de origem nos aponta. O poder, nas suas mais diversas formas, pode sim brotar da integridade que não se abala, da ousadia que nasce da convicção moral e da persistência em seguir princípios que para aquela pessoa não são negociáveis. A história do Doss é um testemunho muito forte de que a autoridade, a influência, podem surgir daquilo que, olhando rápido, parece fraqueza, inadequação ou até teimosia. Ele transformou o que parecia ser a vulnerabilidade dele numa força moral que ninguém podia contestar e que acabou conquistando o respeito até da mais rígida das instituições. É uma visão que, de fato, desafia aquelas interpretações mais cínicas do poder, né? Resumindo, então, a nossa conversa de hoje. Talvez a grande sacada ao explorar essa conexão seja perceber como princípios morais muito profundos e uma postura de não violência como a do Desmond Doss podem, na prática, acabar gerando dinâmicas de poder e influência que, surpreendentemente, lembram estratégias descritas num manual sobre poder, como o do Green, mesmo que a intenção original fosse puramente ética ou espiritual. E a relevância disso, para quem está ouvindo a gente, talvez seja essa reflexão. Será que influência, respeito, uma forma autêntica de poder, podem surgir não só de tática calculada, mas também da nossa própria autenticidade, da coragem de agir de acordo com nossos valores mais profundos, de manter nossa integridade, mesmo ou talvez especialmente quando a gente está sob pressão para se encaixar, para se conformar, ou em ambientes muito hostis. A história do Doss, pelo menos, sugere que sim. E isso deixa a gente com uma provocação final, né? Um pensamento para levar adiante, inspirado por essa análise toda. Será que a gente consegue pensar em outras figuras na história ou hoje em dia cujas convicções profundas, talvez até vistas como ingênuas ou contraproducentes pela lógica do poder dominante, acabaram dando a elas uma influência inesperada, duradoura? Onde mais a gente pode ver o poder surgindo não da busca pela dominação, mas da força silenciosa de princípios inabaláveis e da coragem moral de viver esses princípios até o fim? Fica aí para a gente pensar.